Olá, gente, bom dia. Mais uma segunda-feira a gente aqui juntinhos pelo nosso canalzinho aqui, maluco. Vamos dar continuidade, né, à nossa aula. Mas antes disso, eu quero me explicar sobre os vídeos que eu falei que eu ia fazer para vocês. Então, tá tendo uma nova mudança lá na unidade que eu trabalho. Então, assim, a gente está recebendo desde a semana, no começo da semana, casos de Covid e casos assim, tá vindo bastante pra gente. Nós não temos assim aquela estrutura toda para suportar. Então, a unidade está sendo dividida em duas partes, como sempre foi, né? O UPA na frente e o hospital atrás. Mas nós não podemos ficar transando porque nós temos muitos pacientes lá atrás internados em estado até grave e nós não podemos ficar levando e trazendo contaminação para eles. Então, toda a parte que eu queria gravar para vocês está na parte UPA. Então, eu preciso esperar essa semana, com certeza, porque eles já estão começando a se organizar para a mudança, né? Espero que seja mesmo breve. E eu vou gravar aula para vocês essa semana, que com certeza vai dar mais organizado, porque essa semana, assim, foi uma remessa em que não estávamos esperando. Então, assim, eu me resguardei pelos meus pacientes na clínica médica fechada, mesmo isolada lá atrás, para que eu não trouxesse nem levasse contaminação. Tá cruzada. A gente fala tanto infecção cruzada e vai eu fazer isso, né? Grande exemplo, eu tô. Então, assim, eu dei uma paradinha lá atrás, fiquei bem no meu setor, mas com certeza essa semana vai ser bem melhor e eu vou mandar os vídeos para vocês, eu não esqueci não, tá? Essa semana passada falamos sobre a diabetes, seus efeitos, seus agravos, né? Enfim, o que ela causa e o que ela pode vir a acarretar de grave no paciente. E nosso olhar clínico para tudo isso, né? Hoje nós vamos ver sobre a glândula tireoide. Nós vamos dividir a glândula tireoide na nossa mente e ver o que ela representa no nosso organismo. Então, para começar a falar, o que é onde está localizado o que é a glândula tireoide? Ela está localizada no pescoço, logo abaixo da faringe, tá, gente? Nas cordas vocais aqui, bem abaixo da faringe. Tem uma foto aí no slide que vocês vão conseguir perceber isso direitinho, tá? Ela possui, gente, a tireoide ela fabrica muitos hormônios, né? E nós temos dois agravos que nós vimos nos nossos pacientes clinicamente falando, que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Nós vamos começar falando sobre o hipotireoidismo, tá? A característica dele é a diminuição dos níveis de hormônios tireoidianos circulantes no nosso corpo. Tá? Então, a fabricação desses hormônios tireoidianos pela tireoide, ele é diminuído, bastante grave, essa diminuição dele, tá? Ele é diminuído de uma forma brusca, ok? Então, esses hormônios são T3, o T4 e o TSH. O triodotiromina, vou falar de novo. Triodotironina é o nosso famoso T3, tá? E o T4 é o tiroxina. Esses dois hormônios com esses nomes complicados, eles regulam o metabolismo, que é a maneira como o nosso corpo usa e armazena a energia. Tá? Então, assim, o nosso corpo armazena e usa essa energia, e essa energia, quem regula são os T3 e T4, tá? Ele regula o metabolismo dessa energia, né, no nosso corpo. Então, vamos diminuir isso dando um exemplo, para que vocês consigam entender a importância do T3 e T4 dentro do nosso organismo. Vou pegar uma parte do corpo como intestino, tá? Vou pegar o intestino. No hipotireoidismo, que é esse que nós estamos estudando agora, o intestino ele fica mais lento. Essa lentidão intestinal, ela causa, obviamente, o quê? Uma prisão de ventre, tá? Nós vimos uma prisão de ventre facilmente quando o paciente está com hipotireoidismo.
Essa prisão de ventre, ela vai prejudicar, obviamente, o paciente. É um agravo nos rins, desculpa, no intestino. E nos rins, gente, os rins, ele vai filtrar os líquidos mais lentamente, bem mais lentamente. Com isso, há uma diminuição da urina desse paciente. Ele vai urinar menos, em quantidade, menos vezes por dia. Então, isso é muito complicado. Isso é para você ver o ataque deste hormônio num só órgão do nosso corpo, tá? Que é o intestino ali. Então ele ataca, ele acomete vários órgãos. A falta desse hormônio ou o excesso desse hormônio acometem vários órgãos, tá? Do nosso corpo. Então pode ocorrer devido à insuficiência de iodo na alimentação, tá? Isso é uma das causas que pode ocorrer o hipotireoidismo. A falta de iodo na alimentação, tanto é que depois que teve graves epidemias, né? Assim, eu falo uma epidemia porque foram vários casos de hipotireoidismo que nós tivemos ao longo da nossa existência. O sal de cozinha, você pode reparar que o sal de cozinha, ele agora vem acrescido de iodo, tá? Ele vem acrescido de iodo. Por quê? Para que nós tenhamos uma fonte de iodo, mais uma fonte de iodo. Porque tem pessoas, a gente encontra iodo também no camarão, né? Nos frutos do mar, mas muita gente tem alergia, infelizmente, ao iodo. Então, assim, agrava mais ainda. Só que nós temos o iodo nesse nosso sal de cozinha, nosso sal normal, né, de cozinha. Então, vamos voltar para cá. Devido à insuficiência de iodo na alimentação, tá? Tireoidectomias, o que significa isso, gente? É uma cirurgia para retirada da tireoide. Pode ser uma retirada parcial ou uma retirada total da tireoide através de uma cirurgia, tá? Então, essa cirurgia é feita com a anestesia geral, né? O paciente vai ser acometido dessa anestesia, vai ter uma incisão aqui e eles vão retirar parcialmente ou total a tireoide, tá? Tenho certeza que alguém que já fez essa cirurgia é necessário. Tá? Necessária quando já não tem mais jeito o tratamento medicamentoso, tá bom, gente? As tireoidites também, tá? Elas podem levar ao hipotireoidismo. Tireoidites são inflamações na tireoide e tumores de tireoide ou de hipófise. Então, tudo isso nos leva ao hipotireoidismo, tá? Isso assim, nós vimos casos em que pode ser 1 ou 2 ou mais agravos desse, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Dos distúrbios da tireoide, o hipotireoidismo é bastante frequente na população geral. Aqui no hipo é a população geral. Em geral, não tem essa de meio homem, meio mulher, acomete mais homens, acomete mais mulheres, mais crianças, mais idosos, não. Ele acomete a população em geral, tá? Aqui nós vamos falar sobre as manifestações clínicas. Gente, as manifestações clínicas é o que nos mais interessa nesse momento, porque é ela que vai nos levar a sinalizar para o médico, a sinalizar algum tipo de exame, algum tipo de tratamento em que nós percebemos quando a gente está tratando esse paciente ali beira-leito, lado a lado, tá? Então, as manifestações clínicas do paciente é cansaço. O paciente está ali no leito, às vezes ele está restrito, mas ele está apresentando cansaço. Um cansaço que você percebe que não é um cansaço comum, tá? Depressão, o paciente ele fica bastante depressivo. Ou com você observa que você está ali tentando puxar um assunto na hora do banho, tentando ver como está esse paciente, porque nós, técnicos, nós puxamos o assunto com o paciente para quê? Também, né, para que a gente observe o estado desse paciente, para que a gente observe e faça um parecer na nossa mente do que pode estar acontecendo com o paciente. Às vezes o paciente é muito hiperativo, conversador, gosta de brincar e de repente a gente chega lá no leito dele naquele dia do nosso plantão e ele está calado, vira a parede, não quer conversar com a gente, não quer responder solicitações, e a gente começa a perceber que ele não é assim, então alguma coisa tem, e a gente começa a fazer
é a nossa parte, né, como técnico, de investigar o que está acontecendo com esse paciente, tá? Memória fraca, eles apresentam memória fraca quando você está ali conversando com ele e você pergunta às vezes que dia é hoje ou onde ele está, porque você percebe que tem alguma coisa errada ali e ele não consegue te responder ou demora para te responder, tá? Por conta de uma memória fraca, de um raciocínio lento, tá? A gente não consegue tirar informações desse paciente naquele dia e você percebe que há algo de errado ali, tá? Aumento de peso. Todo paciente com hipotireoidismo ele tem um aumento de peso, tá? Esse aumento de peso é bem característico do hipotireoidismo. O paciente às vezes nem está aceitando a dieta oferecida, o paciente está se recusando às refeições, mas ele está ali com um aumento de peso que a gente não sabe o que é, né? Até então, quando você não descobre que é por conta do tireoidismo. Pele áspera, gente, a pele do paciente fica ressequida, descamada, fica com aparência de desidratação mesmo, tá? Você passa ali a mão, você vê que tá realmente uma pele bastante ressecada, tá? E a gente observa bem isso também na hora do nosso banho. O banho de leito não é só pela limpeza só do paciente, não, pela higiene, não. A hora do banho é a hora que nós temos o nosso olhar clínico contra o paciente, o nosso olhar para saber se tem alguma lesão se abrindo, algum lugar que pode vir a abrir por conta. Se o acesso do paciente está ali com sinais flogísticos, é na hora do banho que a gente também pode olhar, na hora da medicação também, mas o banho também a gente verifica. Se o paciente está responsivo, se o paciente tá com a urina em dia, né? Ele tá assim com balanço hídrico que é satisfatório pra gente. Enfim, ali a gente observa várias coisas no paciente, por isso que o banho do leitante, tá? Na hora da gente observar e colher informações do paciente para que a gente possa passar para o enfermeiro e para o médico do plantão, tá? Cabelos finos e secos, o cabelo ele começa a quebrar. Então, no travesseiro, na hora do banho, você consegue ver o cabelo quebrado ali, tá? Ele vai começando a se quebrar, soltar ali. E nós percebemos que o paciente está perdendo o cabelo, não, ele está quebrando o cabelo. Então, o cabelo bem fino e ressecado. Edema facial, às vezes ele está com edema nos olhos, aqui na maçã do rosto, aqui, né? Nas bochechas. A gente consegue ver bastante o edema do paciente. Às vezes ele não consegue nem abrir o olho por conta do edema. Mialgias, que são as dores musculares, tá? E as artralgias, que são as dores nas articulações, nas juntas, entre um osso e o outro tem uma junta e ali o paciente vai se queixar, tá? De dores naquele local. E dores musculares também, tá? Que são as mialgias. Alterações do ciclo menstrual nas mulheres, ou fluxo muito intenso, ou um fluxo menor do que o normal. Observar fluxo, coloração, constipação, né? O paciente ele fala que está com dores, né? E nós vamos observar que ele não defecou, já tem 4 dias ou já tem 5 dias. Então, essa constipação intestinal, a gente também tem aquele olhar clínico para ela. Lembra que nós falamos ali no princípio que o intestino do paciente ele fica mais lento, então acontece a constipação. A hipotensão, que é a pressão arterial baixa, a bradicardia, que é os batimentos também do coração baixos, né? Nós vamos ver a hipotensão e a bradicardia nos sinais vitais, que é de suma importância, né, para a enfermagem. Aquilo ali é o termômetro do paciente, é onde a gente descobre coisas assim do paciente, bem relevantes para que a gente possa passar informação para a enfermeira do plantão, né, para o médico, sinalizar de alguma coisa que está acontecendo ali com o paciente através de sinais vitais que todo mundo já sabe. A face em máscara, realmente ele parece que está usando uma máscara, é uma face bruta, o olhar é protuberante, o olhar é frio, né? A face fica diferenciada, enfim, gente, você percebe mesmo a modificação total na face desse paciente, que a gente chama de face em máscara, tá? Aqui é a face parkinsoniana em máscara, né? A gente percebe a mandíbula caída, né? A pálpebra do paciente está um pouco ademaciada. Nós conseguimos observar uma diferenciação, tá?
na face desse paciente, que é a face parkinsoniana, essa aqui, ok? É importante saber que o hipotireoidismo pode agravar a bradicinesia. O que é a bradicinesia, gente? Desculpa, bradicinesia. O que é a bradicinesia, gente? É a lentidão dos movimentos. O paciente ele tem movimentos lentos, bastante lentos. Lentos assim, fora do normal, tá? Que é uma característica do Parkinson. Então, o Parkinson ele vem juntamente com o hipotireoidismo os sinais, os sintomas, tá? Esses sinais, a lentidão no movimento, pode fazer com que o médico pense que é um Parkinson somente, né? Mas pode ser também o hipotireoidismo, tá? Então, a gente só consegue ver isso em exames característicos. Agora, já falando do Parkinson, a gente vai falar nos sinais e sintomas da doença de Parkinson, para que vocês vejam como é muito parecida, tá? Com os sinais do hipotireoidismo. Tremor em repouso, o paciente tem tremor em repouso quando tem sinais e sintomas do Parkinson. Rigidez muscular, bradicinésia e hipocinésia. Então vamos lá. A bradicinésia significa o quê? Movimentos bem lentos, tá? E a hipocinésia significa poucos movimentos, ok? Postura fretida, ele anda sempre fretido, sempre a postura para frente, fretida, tá? Perda dos reflexos posturais, eles não conseguem às vezes se manter parados, tanto pelos tremores, não só das mãos, dos pés, uma postura, uma perda desse reflexo postural. E o fenômeno de parada, que nós chamamos de freezing, esse fenômeno se observa quando o paciente está deambulando. Ele vai até o banheiro e você observa quando você está encaminhando ele ao banho, que ele está andando e de repente ele tem uma parada, como se estivesse congelando, e de repente ele começa a procurar qual o caminho a seguir. Parece que ele perde um pouco da direção que ele deve tomar. Então ele dá aquela parada brusca e começa a procurar, talvez, a gente percebe isso, uma direção, tá? Então isso que a gente chama de fenômeno de parada, tá? Que é os sinais, também dos sinais do Parkinson. O diagnóstico e o tratamento dessa doença, gente. Como que é o diagnóstico e o tratamento? O diagnóstico da doença é feito através de exames clínicos e laboratoriais, como eu disse para vocês, tá? Nas dosagens de hormônios. Então, nós temos que dosar os hormônios tireoidianos e anticorpos contra a tireoide. Então, o médico vai lá pedir a dosagem de hormônios, que é o T3 e o T4. Saber se ele está elevado, saber se ele está diminuído. Os laboratoriais que nós conseguimos observar isso, tá? O tratamento consiste na reposição de hormônios tireoidianos e caso não seja tratado adequadamente, gente, e oportunamente, o paciente com hipotireoidismo pode sim apresentar transtornos físicos, como esses que nós vimos aí atrás, e como também transtornos psíquicos, tá? Psíquicos, em variados graus. Pode ser num grau leve até um grau bastante elevado, em que a gente vai perder um pouco o controle, né, sobre esse paciente e precisamos enquanto antes para que a gente não haja esse agravo aqui, tá? Esse agravamento da doença desse paciente. Aqui, nesse lado direito aqui, vocês vão ver o que eu falei, né? A fraqueza muscular, a pele ressecada, enfim, tudo que causa o hipotireoidismo. E aqui vocês observam a tireoide, tá? Em forma de borboleta, que nós falamos, localizada ali, desculpa, gente, abaixo da laringe, tá? Tudo ok? Depois vocês podem ler que vocês vão ver que a gente já falou disso lá atrás, tá? Da pele e sensação de frio, né? Que o paciente tem por conta da baixa, né? Da hipotermia, tá? Isso tudo vem mostrando aqui nesse quadro. Agora vem a parte da assistência de enfermagem ao cliente portador do hipotireoidismo. A nossa assistência, gente, é uma assistência que a gente já vem lá de trás. É uma assistência depois de toda uma avaliação que nós fazemos no paciente, desde a hora que a gente assume o plantão e cotidianamente com esse paciente. Então, como que a gente vai fazer quando nós nos deparamos com pacientes portadores do hipertireoidismo?
Administrar medicamentos prescritos, sim, está prescrito, vamos administrar conforme o protocolo do médico, conforme a orientação do médico, tá? Reposições de hormônios tireoidianos, sim, vamos ter que repor, porque ele está com hipotireoidismo, baixa desses hormônios, tá? Aqui temos que repor, né, esse hormônio tireoidiano. Estimular a aceitação da dieta, sim, estimular a aceitação da dieta desse paciente, que vai ser uma dieta balanceada para o caso dele, tá? Fazer a hidratação corporal, sim, a pele, lembra da pele ressecada? Nós temos que hidratar esse paciente, tanto oralmente quanto no seu externo, né? Na sua pele, hidratar. Monitorar sinais vitais? Sim, com rigor, o monitoramento dos sinais vitais desse paciente. Especialmente a temperatura, né? Para que a gente não consiga ter ali abaixo da temperatura essa queda da temperatura, o paciente vai sim começar a sentir frio, vai começar a ter os sinais e a gente vai poder observar muito mais isso nos sinais vitais, tá, gente? Devido ao risco de hipotermia. É um risco bem grave para esse paciente. Fazer o balanço hídrico, sim. Tudo que o paciente toma em líquidos, né, ingere em líquidos, tanto endovenoso como oral, nos sucos que nós damos, nos chás, enfim, qualquer alimentação e qualquer tipo de medicação endovenosa, sendo em bolos, na seringa ou sendo mesmo soroterapia, nós temos que perceber que o que entra tem que sair. O nosso balanço hídrico é esse, tá? Entrou, tem que eliminar. E nós temos que estar ali ligadinhos nessa questão, tá? Observar sinais de depressão e confusão mental. Sim, o paciente ele pode sim estar deprimido por conta do hipotireoidismo, sim. E como nós observamos isso? Na hora que nós lidamos com eles, às vezes estamos até acostumados a brincar com esse paciente, a conversar, já temos alguma intimidade, dependendo do tempo de internação, e naquele dia o paciente não quer falar conosco, ele não quer responder, não está solícito, não está responsivo, e nós temos que observar esse lado. Ele está hoje chechelento, o paciente está hoje cheio de piti. Não, o paciente está apresentando os sinais, nos dando informações, e essas informações nós temos que colher, né, e levar ao nosso conhecimento técnico, a gente possa juntar as peças daquele dia e passar a informação para a enfermagem, tá? Para a enfermeira, para que às vezes a medicação não está sendo suficiente, às vezes isso pode ser a reação, né, adversa dessa medicação que ele está tomando para o hipotireoidismo, e tudo isso quem observa somos nós, os técnicos e os enfermeiros, tá? Então é necessário a gente tirar um pouco de dentro do nosso coração essa mania de falar que o paciente ele está pitiático, o paciente está poliqueixoso, ele está nos incomodando. Não, talvez ele esteja passando uma informação bem importante para que a gente possa levar até o médico e que isso possa ser cuidado o mais rápido possível, tá bom, gente? O tratamento do hipotireoidismo é a reposição hormonal, obviamente, né, com vários tipos de medicações no seu grau de dosagem que vai ser prescrita e orientada pelo médico, obviamente, tá? Levotiroxina, esses nomes que eu coloquei aqui, gente, são nomes para que vocês comecem a se familiarizar, tá? Com os nomes que vocês vão encontrar nas farmácias e dentro das unidades, tá? Nós temos o Detroit, nós temos o Puran T4. O Puran T4 ele é mais visível, os médicos gostam bastante dele. O levotiroxina sódica também. Então assim, tem vários, tem uma rede de medicações que o médico vai poder escolher conforme a necessidade daquele paciente, e são medicações ou injetáveis ou via oral, e nós temos que administrar conforme vem na prescrição médica. Eu tive um caso essa semana, né, de um enfermeiro, colega lá, que fez assim: nós temos
uma medicação no hospital que é de 50 miligramas, né? E o paciente precisava de tomar só 25 miligramas. Então, o que acontece, gente? O comprimido de 50 miligramas não vinha com aquele suco. Aquele suco é aquele vão que tem ali no meio do comprimido, às vezes para você partir pela metade. Ele não vinha com aquele suco. Então, assim, é uma medicação que não dá para você fracionar, né? Não dá, porque quando você vai partir, ou fica maior para um lado ou para o outro. Então, assim, eu me recuso a fazer esse tipo de medicação fracionada sem ter suco. Então, ele me deu a sugestão assim, nesse momento. Faz assim, você vai diluir esse comprimido para 5 ml de água destilada ou de água comum. Você vai desprezar 2,5 e vai fazer 2,5. Se você dilui o medicamento para 5 ml de água, tá? Um medicamento que tem 50 miligramas. E você vai desprezar 2,5, você vai conseguir fazer 25 miligramas. Eu questionei a ele, mas se o medicamento vem para ser engolido, né, para que ele não desça como farelo, como pó aqui na garganta do paciente, para não prejudicar o paciente, e ele vai chegar no estômago já diluído. Não, a farmácia ela não fez para isso, ela fez para que ele desça íntegro e que ele dilua gradativamente no estômago desse paciente, para que o ácido clorídrico não destrua esse medicamento tão rapidamente assim. Se você administrar esse medicamento já diluído nesse paciente, você vai ferir o paciente e vai diminuir a potência desse paciente. Salvo se o paciente tiver com sonda, tá, gente? Com sonda nasogástrica, sonda nasoenteral, ele vai ter que ser realmente diluído, mas não para que o paciente tome mesmo oralmente, tá? Então, assim, eu questionei e não fiz. Então, você tem que ter respaldo para que você possa questionar a administração de uma medicação, tá bom? Aqui é o outro, né? Triostat. E temos também vários. Esse aqui é o T3, tá, gente? Esse aqui é injetável. Então, nós temos que observar a medicação, a via de administração, enfim, saber totalmente administrar esse medicamento, tá? Agora nós vamos falar no próximo vídeo, para não ficar muito extenso, sobre o hipertiroidismo, tá bom, gente? Então, aguarda só um pouquinho que eu volto com um novo vídeo aí para vocês.